brasileira recente, a ditadura militar até os tempos atuais, do cara que foi um dos signatários do AI-5 e que ele ainda falou na época, isso é pouco. Ele queria mais ainda, o Delfim Neto. Foi um dos signatários do AI-5, porque ele achava que era necessário muito mais para haver desenvolvimento econômico no Brasil. Daquela situação para depois virar um dos consultores dos governos Lula, escrevendo artigos para a Carta Capital, uma revista progressista, dando pitacos keynesianos, né? Ou seja, a questão é que ele queria ficar no poder, permanecer no poder. A gente sabe que a ditadura militar ela veio com essa coisa de instalar um governo tecnocrático, então tirar todos os políticos dos ministérios e colocar técnicos. Delfim Neto era visto como um técnico. Esse cara é um técnico, ele não tem nenhuma ambição política, mas o pior é que ele tinha muita ambição política. Então, muitos veem ele como um bruxo. Assim como o Golbery do Couto e Silva foi um bruxo na política, um feiticeiro, ele foi na área da economia. Tá? Ministro da Fazenda, aí dos governos Costa e Silva, aí do início da chamada Revolução Militar. Então, o propósito dele, como ele falou, um artífice do milagre econômico brasileiro, a economia brasileira chegou a crescer 14% ao ano, né? Então, ele veio com aquela ideia do seguinte: bom, o primeiro bolo tem que crescer para depois ser dividido. É a ideia dele. Na verdade, o que ele falou foi uma espécie de paráfrase de uma coisa que o Costa e Silva já tinha dito, que os ricos fiquem cada vez mais ricos para que os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. Aí o Delfim Neto deu uma melhorada, né, nesse raciocínio meio intrincado do Costa e Silva, né? Falou, não, o negócio é tem que crescer o bolo primeiro para depois ser dividido, que a Maria da Conceição Tavares falou que é uma falácia. Já dizia na época, isso é história para boi dormir, que a elite não vai querer dividir o seu bolo, o resto que se dane. Então, ele é de uma época, a ditadura militar, que ele tinha um propósito, até certo ponto, desenvolvimentista, mas no sentido de tornar o país atraente à entrada das multinacionais, a internacionalização econômica, a internacionalização da economia. Então, era coisa de um Estado pegando dinheiro do sistema financeiro emprestado, FMI, bancos internacionais e também da banca aqui brasileira, para quê? Para o Estado financiar as gigantescas obras de infraestrutura, né? Ilha Solteira, todo o complexo de produção de energia, rede elétrica, estradas, enfim, toda a infraestrutura que seria oferecida como insumo subsidiado, mais barato, para que o país ficasse atraente à entrada do capital estrangeiro aqui, que o capital estrangeiro remeteria seus lucros para a matriz. Tá? Foi um milagre econômico à base do arroxo salarial, o que tornava o país mais atraente ainda, já que os sindicatos eram simplesmente reprimidos. É claro que, graças a isso, o Delfim Neto pariu o quê? Fernando Henrique Cardoso e Lula. Fernando Henrique Cardoso com o SEBRAP, o Centro Brasileiro de Pesquisa, que foi um refúgio para pesquisadores que estavam sendo perseguidos pela ditadura militar, o SEBRAP. Tá? E, por outro lado, lá o Lula, as primeiras grandes greves no ABC, nesse contexto de arroxo salarial. Tá? Depois ele virou embaixador da França, né? Voltou para cá. Aí tinha lá o Mário Henrique Simonsen, o Gouveia, o Gouveia, eu acho que era o nome do cara, né? Então ele acabou voltando na época do governo Figueiredo, ministro da Agricultura, depois ministro do Planejamento, mas ele claramente era ele quem dava as cartas da economia. Ele foi o cara mais zoado pela mídia. Charges. É claro que esse processo de endividamento do Estado, para que a economia brasileira ficasse atraente ao investimento estrangeiro, a entrada do capital estrangeiro aqui, eletricidade, combustível, toda a infraestrutura, os insumos, como força de trabalho arrochada,
Então, resultou no quê? A explosão da inflacionária, a hiperinflação. Então, vocês estão vendo aí, a inflação dobrou 94,7%, e agora, Delfim? Então, essas charges ficaram famosas do Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde, enquanto o Estadão defendia intransigentemente a ditadura militar, o Jornal da Tarde era assim, muitos chamavam, a esquerda chamava do brinquedinho dos mesquitas. Tinha uma diagramação completamente ousada, charges diferentes, matérias como essa, que parece coisa do Pasquim, isso daqui. Tá? Então, lá o Figueiredo com o Delfim Neto e o cara do FMI, assim, na mesa, comendo, enquanto a pobre não entra. Tá? Agora, a questão é que depois acabou a ditadura militar, e tem uma história bem interessante, né? Para mostrar aqui a figura que é. Tem uma história, não sei se isso é real, né? Que o Delfim Neto ele frequentava, isso foi no início dos anos 90, né? O Collor tinha já ganho as eleições, ele frequentava aqui em São Paulo o Piano Bar, que era um local, um bar, onde se encontrava assim, ministros, políticos, assim, a nata da política, aqueles que davam as cartas, né? Realmente no Brasil. Aí o garçom estava servindo a mesa onde estava o Delfim Neto chegou, acho que simpatizou, gostou do garçom, né? Tal. O Delfim Neto falou para ele: olha, onde você tem dinheiro investido? Você tem dinheiro investido? Eu tenho na poupança, eu tenho não sei o quê. O Delfim Neto falou para ele: tira desses lugares. Aí o garçom, mas eu vou colocar onde? Compre dólar. O cara fez isso, explodiu lá o sequestro da liquidez lá do governo Collor, sequestrou a liquidez de todo mundo, capturou o dinheiro aplicado, dinheiro em poupança, fez uma limpeza, tá? Dizendo que era a única bala da agulha para combater a hiperinflação, e ao que consta, desde então, esse garçom do Pianos Bar sumiu, pediu demissão, foi embora, ficou rico, deve ter ficado rico. Ele teve informação privilegiada diretamente do Delfim Neto. Não sei se essa história é verdadeira, mas é um pouco da faceta aqui do Delfim Neto. Então a questão é que ele acabou se tornando aí com a entrada do governo Lula, virou um consultor. Então, é claro que, por outro lado, aqui o Delfim Neto, ele é de uma época da direita em que você podia dialogar. Discussões em teoria econômica, tal, uma direita ainda com estofo, com repertório, com formação teórica, acadêmica, com o qual você podia discutir. Tá? Não é à toa que nos governos Lula ele lá começou a dar os pitacos keynesianos, virou uma espécie de consultor do governo Lula, merecendo uma coluna regular na Carta Capital. Tá? Então, é uma figura, para mim, o cara foi um Exu da história política brasileira. É um cara que ele tinha, na verdade, ele surgiu na ditadura militar, mas depois ele transitou aí para dar pitacos keynesianos num governo de esquerda, né, considerado de esquerda, Lula 1 e Lula 2. Então, um cara que gostava do poder, tá? Pegar o seu conhecimento e aplicá-lo, tá? Eu considero isso. Né? O ditador militar foi o feiticeiro